Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Grato a Deus por mais um dia, em sua presença, em sua casa. Em um dia atípico, mas a gente deve adorar a Deus em tempo e fora de tempo. Meus queridos irmãos, abram as Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche os olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, te louvo, ó Deus, e te agradeço por este dia, Deus, que o Senhor nos presenteou. Ó Deus, por estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, Pai, para juntos louvarmos, agradecer e engrandecer o Teu nome, Deus. Ó Deus, te peço que nesse momento a Tua palavra, Pai, venha falar nos nossos corações, que Teu Santo Espírito, ó Deus, venha trabalhar, Pai, na edificação, Deus amado, dos nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Pai, ela não volte vazia e que venha gerar, Pai, frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Te oro, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uma pesquisa global realizada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 2019, aponta que o Brasil continua liderando o ranking de índices de ansiedade. E devido à pandemia, esses dados subiram cerca de 25% para as doenças de ansiedade e depressão. A ansiedade, sem dúvida, é algo que faz parte do dia a dia do brasileiro e agora está comprovado de acordo com a pesquisa. Mas qual é a raiz desse problema? Qual é a cura da doença do século, como é conhecida a ansiedade e depressão? Para entendermos o porquê do nosso Senhor Jesus tratar da ansiedade e preocupações desta vida, precisamos olhar para o versículo anterior que nós acabamos de ler. Vamos ver o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nesse versículo, o Senhor Jesus expõe que só é possível um senhorio para o homem. Ninguém jamais pode servir a dois senhores,
ou lar dos mestres. E isso é bem claro como o sol: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo, ao Deus deste século. E aqui vemos também que não existe isenção ou então uma neutralidade com relação ao mundo espiritual. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não existe uma terceira via, não existe um muro de isenção em que você possa ficar em cima ou até mesmo se abrigar. Só existem dois caminhos, só existem dois mundos, céu e inferno. Existem dois senhores, Deus e o Deus deste século, que é o diabo. Então, quando um escravo ele servia ao seu senhor, ele estava em total submissão ao seu mandar, ao seu querer, e também estava em total dependência do seu senhor. E é exatamente isso que Jesus traz. Ele fala exatamente isso, que quando um escravo ele estava na guarda ali do seu mestre, o seu mestre é que ditava as regras, e o escravo era submisso, total dependência do seu mestre. Esse é o ensinamento que Jesus traz nesse versículo, que o servo, que o escravo tinha total dependência do seu mestre. Então, irmãos, quando eu tenho Jesus como o Senhor da minha vida, logo não há espaço para as paixões e atrações desse mundo. Por quê? Porque Ele preenche todo o espaço do meu coração. Tudo gira em torno da sua pessoa. O meu querer, o meu viver, o meu levantar, o meu comer, o meu vestir, o meu respirar está debaixo da vontade do meu Mestre Jesus. Então tudo gira em torno dele. Tudo se faz dependente do meu Mestre. Ele é que manda em minha vida. Eu não tenho obrigação de questionar meu Mestre. Eu tenho que obedecê-lo. Eu vou obedecer ao meu Mestre por amor. Então, se Jesus não for o Senhor absoluto das nossas vidas, teremos preocupações e ansiedades que vêm nos atormentar dia após dia e hora após hora. E logo após de Jesus deixar isso bem claro, de que não podemos estar divididos em relação à nossa devoção, ele inicia uma série de ensinamentos, uma série também de ordens, e traz exemplos de cuidado de Deus Pai com a sua criação. O nosso Senhor faz questão de abrir os olhos dos seus ouvintes, dos seus discípulos, e agora também os nossos olhos para a obra da providência divina e a manutenção de Deus em nossas vidas, que vela por nós 24 horas por dia. E ele vai concluir isso no versículo 25, que ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O Senhor Jesus nos orienta que não devemos viver de forma ansiosa e preocupada com as solicitudes desta vida. Ou seja, nós não devemos viver de forma aflita pelas coisas e necessidades daqui, desta terra. E com isso, ele não quer dizer, irmãos, que nós devemos viver de uma forma irresponsável, como alguns interpretam esse texto. Pelo contrário, viver de forma responsável, de forma ordeira, reflete o caráter do cristão que vive segundo a imagem de Deus. Então, irmãos, é certo fazer provisões, fazer reservas para o futuro, e isso é bíblico. Nós vemos isso em Eclesiastes. O Salomão diz que é tempo de guardar e tempo de gastar, tempo de reter. Então é bíblico você saber gerenciar e administrar a sua vida, saber gerenciar e administrar a sua cozinha, né, seus mantimentos, desde que nós, irmãos, não estejamos com os nossos corações empenhados nisso e aflitos com isso também. Toda a nossa preocupação, irmãos, não pode estar voltada para isso. Nós devemos sim buscar armazenar, guardar, mas não com o coração ficado nisso. Existem pessoas que não sabem o que é paz. Pessoas que vivem constantemente preocupadas com as situações da vida. Essas pessoas nunca têm descanso em Deus. A ansiedade e preocupação excessiva com as coisas deste mundo só reflete que nós não temos confiança no Senhor Jesus. Reflete que nós não depositamos nossa fé, que não confiamos ao Senhor a nossa vida. O nosso corpo, nossa saúde, nossos problemas,
nossas aflições e nossos temores. Quando nós confiamos em alguém, nós temos paz com aquela pessoa. Essa pessoa pode nos levar por lugares duvidosos e ainda assim nós confiamos nela. E aqui existe um termo que é conhecido, que é o cheiro do queijo, que a pessoa é atraída por uma confiança, por uma amizade, e quando chega lá, a pessoa é morta, né? Foi atraída por alguém de confiança. Então, quando você confia em alguém, a pessoa fala para você fazer, você faz sem refutar, você faz de olhos fechados. É o famoso botar a mão no fogo por aquela pessoa, porque você confia inteiramente nela, você confia cegamente, plenamente nisso. Então, quando a pessoa que nós temos bastante confiança diz que fará algo, nós não ficamos cobrando ela, nós não ficamos ligando para ela, você fez, vai fazer quanto? Não, a gente espera que ela faça, porque nós confiamos nela ou então no seu trabalho. Então, quando nós confiamos em um médico, por exemplo, nós não duvidamos da sua palavra e seguimos às riscas as suas recomendações, seguimos às riscas as suas orientações, as medicações, o horário, tudo certinho, porque nós confiamos na palavra de um médico. Mas por que com Deus é diferente? Como nós podemos confiar, como nós não podemos não confiar, irmãos, naquele que diz: não te deixarei e nem te desampararei. Muitas das vezes não confiamos plenamente no Senhor porque nós queremos ser os senhores das nossas vidas. Vivemos preocupados. E o que é a preocupação? A preocupação é o fato de estar ocupado de forma antecipada. É ocupar um lugar que não existe. Por isso que é pré-ocupação. Você está ocupando um lugar que não existe, um lugar que ainda não é seu. Você está à frente de algo que não aconteceu ainda. Isso é a preocupação. Então, quando as coisas fogem do nosso controle, ficamos preocupados e ansiosos, porque queremos sempre estar à frente das coisas, queremos estar sempre no meio, estar sempre no poder e não queremos ser submissos a ninguém. Quando nós estamos no controle da situação é diferente. Nós sentimos e garantimos que nada vai acontecer de errado, que tudo vai ficar bem, estamos sempre confiantes e ainda dizemos: tenho o controle da situação. Ou então, está tudo tranquilo aqui, eu confio aqui, eu domino. Mas por que isso? Porque nós sentimos como pequenos deuses arrogantes, até que Deus nos mostra que Ele é quem está no controle de tudo, que Ele é soberano e que nós não passamos de pó. Então, quando um cristão vive em ansiedade e em preocupação demasiado, reflete a desconfiança em seu Senhor, e isso é pecar contra Deus. É uma forma de rebelião contra aquele que nos deu a vida, que nos deu o corpo e que também nos deu a salvação. Por isso Jesus afirma: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai beber, vestir, calçar. Por quê? Porque o Pai Celestial de vocês dará tudo. Vamos seguindo no versículo 26. Jesus segue: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor Jesus traz um exemplo que muitas das vezes passa despercebido na natureza. As aves dos céus que não trabalham, mas têm o seu alimento providenciado diariamente por Deus. E mais uma vez aqui nós vemos a obra da manutenção divina cuidando da sua criação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que tem esse mesmo texto, o Lucas chama essas aves de corvos. Então veja, se Deus cuida de uma ave, que ela é tratada com repugnância por muitos, pelo fato de ser um animal que se alimenta de carne purificada, se alimentam de resto de animais, o que dirá de nós, irmãos? Quem somos? A criação da mão de Deus. Se Deus cuida de um corvo, se Deus cuida de um urubu, será que Ele vai nos abandonar? De jeito nenhum. Se Deus providencia o alimento do corvo, se Deus providencia o alimento do urubu, será que Ele vai deixar faltar alguma coisa em nossas vidas, irmãos? E aqui eu não quero trazer, nem fazer comparação de quem é mais importante, se é o homem ou se é o corvo. Aqui o meu propósito não é esse,
mas eu quero que você veja o cuidado de Deus na sua vida. Se Deus providencia alimento para um povo, será que Ele vai abandonar os seus filhos? Quantas vezes essa semana Deus deixou faltar algo para você? Pode ser que você não tenha recebido algo grande, ou então muita coisa, mas seja grato pelo pouco. Talvez você pediu a Deus uma picanha e acabou comendo ovo. Agradeça. Deus não tem deixado faltar nada para você. Muito ou pouco, Deus nunca deixa faltar nada para os seus filhos. E é isso que Jesus ele afirma, trazendo a comparação, chamando a atenção da gente olhar para as aves. Olhe para as aves que não trabalham. As aves, elas não têm uma cozinha em casa, elas não têm um guarda-feira, elas não fazem feira, elas não vão ali guardando. Por quê? O Pai Celestial, que administra a vida das aves, dá-lhe diariamente o necessário para a alimentação. Seguindo para o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nossa vida, irmãos, está inteiramente na mão de Deus. Nada que eu e você faça irá acrescentar um dia mais à nossa existência nesse mundo. É igual às mulheres que são baixinhas, perdão, mulheres, mas as mulheres que são baixinhas gostam de usar um salto grande, né? Elas podem comprar um salto maior que for, mas elas não vão crescer 1 milímetro. Da mesma forma somos nós. Nem mesmo com toda a ansiedade do mundo, você poderá acrescentar um segundo só que tenha, além do tempo que Deus determinou para nós aqui nessa terra. Então, do que vai adiantar viver de forma preocupada com o futuro? Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e viva de forma plena para a sua glória. Não vai adiantar você estar aqui hoje pensando no amanhã. Você não sabe se vai chegar em casa hoje. Você não sabe se daqui a 2 segundos vai estar vivo. Então, do que vai adiantar você estar já vivendo amanhã, sofrendo amanhã, preocupado com amanhã, sofrendo de forma antecipada? As suas preocupações, as suas ansiedades não vai fazer com que os seus dias prolonguem na terra. Não vai fazer com que você viva 1 minuto a mais. Tenha ciência de que Deus está no controle da sua vida. E as suas preocupações e as suas ansiedades estão apenas fazendo mal a você e mostrando que você tem ingratidão a Deus. Porque Deus determinou tempo para todas as coisas. E você está se mostrando como um rebelde contra o seu Criador. Mas vamos seguir no texto. Vamos ver o versículo 28 ao 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O Senhor Jesus também nos chama a observar os lírios do campo, que brotavam as suas flores ali, crescia na primavera, ficava um campo muito bonito ali em Israel. Mas também ele chama para que a gente observe mais uma vez o cuidado de Deus Pai com a sua criação. Agora na figura das ervas. As ervas refletem o cuidado e o zelo de Deus com a sua criação, pois Deus veste as ervas, Deus as adorna, mesmo que seja por um breve momento. Se você tiver uma flor no seu quintal, por mais bela que seja, Deus que vestiu a planta com aquela linda flor, ela vai secar. E ainda assim você vê o cuidado de Deus nas ervas. E será, irmãos, que esse mesmo Deus que veste de forma tão linda o lírio, Ele não proverá as vestes necessárias e adequadas para os seus filhos? Vocês lembram do que Deus fez para Adão? Vá comigo até Gênesis, capítulo 3. Versículo 21. E aqui vocês sabem que o capítulo 3 vai tratar sobre a queda do homem. E esse aqui é o contexto. Versículo 21 de Gênesis capítulo 3.
Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. O mesmo Deus que veste as mais lindas ervas do campo, o mesmo Deus que vestiu Adão, mesmo quando este merecia punição, e aqui nós podemos ver a misericórdia de Deus em ação na vida de Adão, é o mesmo Deus que nos dará condições para obtermos roupas adequadas que convêm para um cristão. Está precisando de roupa? Peça a condição a Deus. Olha ao Senhor. Hoje se tornou muito banal, mas põe a fé no Senhor. Deus, eu não tenho condições. Me dê condições, Senhor, de comprar uma roupa. Eu quero ir para a tua casa, eu quero me vestir de forma decente, como uma pessoa cristã. Deus, eu quero refletir a tua glória através das minhas vestes. Eu quero testemunhar do Senhor através da minha roupa, através do meu modo de vestir, de sair na rua. Senhor, eu não tenho condições. Me dê condições, Pai. Deus lhe dará condições, irmãos. Deus proverá até mesmo as suas vestimentas para que você glorifique a Deus com o seu corpo, com as suas vestes, de forma digna e de forma pura. Voltando ao texto, vamos observar o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus orienta que não devemos viver de forma ansiosa, de viver de forma inquieta com o futuro, questionando sempre buscando o que vamos comer amanhã, o que vamos beber amanhã, o que vamos comer no Natal, na ceia de Natal. Será que vamos ter peru? A gente ainda está em outubro. Então, não tem para quê, não tem necessidade de você já se adiantar com a preocupação de que você vai comer daqui a uma semana. Viva hoje, coma hoje, beba hoje, porque Deus está administrando a sua vida hoje. Aproveite o momento, irmãos. Seja pouco, seja muito, mas seja grato a Deus. Não fique preocupado pensando que você vai comer daqui a 10 dias. Coma hoje, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. E ele explica mais uma vez, porque nós não devemos viver dessa forma. Por que o crente não pode viver dessa forma? O versículo 32 responde, porque os gentios, e lembre-se que gentios aqui no contexto bíblico se refere àquela pessoa que não é cristã, que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Em outras palavras, irmãos, todo aquele que não tem Jesus como o Senhor da sua vida é quem vive de forma preocupada e ansiosa com o dia a dia e com o futuro. Só uma pessoa que não tem Jesus em sua vida é que vive de forma descontrolada, que não tem controle algum, que não tem paz, que vive sempre buscando, sempre querendo ter mais. E você pode conhecer alguém que vive isso, correndo atrás, trabalhando, se esforçando sempre para manter as coisas de forma preocupada. E aqui também me lembra de um texto que é muito clássico sobre o assunto. Abra comigo em Lucas. Lucas no capítulo 10. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, é pouco necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nessa noite eu pergunto, irmãos, quem é você? Você é Marta ou você é Maria? Você vive inquieto com as preocupações da vida, ou você vive aos pés do Senhor? Ou você vive em oração, depositando a sua fé no Senhor? Você, ao invés de dizer, Senhor, até quando as coisas vão acontecer? Me dê forças. Ou você diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que tudo está no seu controle. Eu sei que a situação vai passar.
Quem é você nesta noite? Você é aquela pessoa que vive de forma inquieta ou é aquela que sempre está aos pés do Senhor, aproveitando ali o bom momento? Porque Marta estava se agitando com as coisas da vida, enquanto Maria estava se alimentando das coisas espirituais que o nosso Senhor dá. Então, irmãos, observe o homem que anda segundo o mundo. Ele vive preocupado com as finanças, com a saúde, com o bem-estar, com a política, com a estética, e cada vez mais vai definhando de forma espiritual e se afastando cada vez mais e mais do Senhor, pois o seu Senhor é o mundo e tudo que o mundo dá. Então ele se acaba em preocupações, em aflições, em ansiedades, porque ele começa a cavar e vai cavando, e só vai afundando cada vez mais o buraco e vai se distanciando cada vez mais de Deus. Eu pergunto no momento, irmãos, será que nós estamos vivendo como cristãos genuínos? Será que o nosso coração está satisfeito em Deus? Será que nós confiamos plenamente em Deus e em sua soberania? O que você mais espera, irmãos? O salário cair na sua conta para comprar coisas fúteis ou a vinda de Cristo? O que move mais o teu coração por ansiedade? É cair aquele dinheiro na conta? Ou até mesmo é aquela roupa que você tanto quer entrar em promoção? Ou você tem desejo de estar com os santos de Deus em comunhão no dia do Senhor? Como é que anda o seu coração? Você está ansioso para chegar em casa, para assistir coisas, para assistir aquele filme? Está ansioso para chegar ao fim de semana, para ir para aquele churrasco? Ou você está ansioso para estar com seus irmãos em comunhão, louvando e bendizendo a Deus? Será que você ainda pensa no céu? Ou pensa naquela conta que vai vencer daqui a 30 dias? O seu coração, ele pulsa mais pelas coisas do Senhor ou pelas coisas deste mundo? Irmãos, se os 86% que se dizem cristãos do Brasil servissem de fato a Deus, o Brasil não estaria em primeiro lugar no ranking mundial. Se eles confiassem e vivessem na dependência de Deus Pai, seríamos a nação mais grata e abençoada nesta terra. Será que nós fazemos parte, irmãos, deste número que está em alta nos rankings de ansiedade? Ou será que nós fazemos parte da pequena parte da Maria que está grata e não a Deus? Mas você pode dizer, tá, irmão Anderson, eu estou nessa situação, eu vivo muito preocupado com os afazeres, com o trabalho, com os filhos, eu vivo muito ansioso pelo amanhã. Me diga, o que eu faço? Jesus responde, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o primeiro lugar é nada mais que desejar antes de qualquer coisa viver para Deus. É viver em oração, leitura bíblica, louvores que edificam, louvores espirituais, de fato viver para a glória de Deus. Antes do seu coração bater por qualquer outra coisa, primeiro ele tem que pulsar para Deus. É buscar, é de fato procurar, de fato viver para Deus, buscar as coisas de Deus. É antes de tomar qualquer atitude, com qualquer direção, buscar orar ao Senhor, entregar em suas mãos. É antes de tomar qualquer ação precipitada, é perguntar ao Senhor, Senhor, é da sua vontade que isso faça? Lutero, quando recebia uma notícia ruim, ele dizia que vamos fazer vergonha ao diabo, vamos cantar os hinos e fazer a oração, vamos ler um salmo, vamos cantar um salmo. Será que você também é assim? Diante de uma situação em que você fica de forma preocupada, você entrega essa preocupação na mão do Senhor? A gente fala muito que confia em Deus, né? Eu confio em Deus, mas quando as coisas apertam, você confia em Deus ou confia no seu braço? Quando a doença bate a porta, você confia mais no seu médico ou no Senhor? E aqui eu não estou falando para você não ir ao médico, tá? Vá ao médico sempre que possível, mas antes de ir ao médico, ore ao Senhor. Peça para que Deus restaure a sua saúde, tá? E Deus vai usar o médico ali para passar o medicamento, tudo certo. Então, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você está colocando ali o seu coração, e já não há mais espaço para as ansiedades e preocupações com temores dessa vida, pois o seu coração está cheio da presença de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiro a Deus, a glória de Deus, alimentos, vestes, bebidas, virão como consequência da sua adoração, da sua entrega a Deus. Virão como consequência.
e não como uma recompensa, irmãos. Tenham em mente isso. E para finalizar, o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, mais uma vez, Jesus ele reforça e ordena que os seus discípulos não estarem inquietos ou não ficarem inquietos com o futuro, então com o dia de amanhã. Então Jesus disse que o seguinte, que não é necessário que você fique aflito pelo que vai acontecer amanhã, porque você não sabe se amanhã você vai chegar para você. Irmãos, amanhã nós teremos eleição e nós estamos em uma atmosfera de preocupação, ansiedade, desespero para alguns. E qual deve ser a nossa posição como cristão diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil? Confiar plenamente em Deus. Confiar em Deus antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer pessoa, de qualquer partido ou candidato, deve estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Nós devemos estar com os olhos fitos no Senhor, sabendo que a soberania dele e a sua providência está direcionando a nossa vida e o rumo da nossa nação, irmãos. Que você nessa noite não esteja aqui com o coração ansioso para nesse horário estar amanhã, sabendo quem ganhou, se perdeu, se vai ter segundo turno, não. Que você esteja aqui nessa noite com o coração grato a Deus, aproveitando o momento de comunhão, adorando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez na sua vida. Que você esteja aqui, irmãos, com o coração grato, satisfeito, pois Deus tem cuidado de vocês. Não fique ansioso pelo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, pois o amanhã está nas mãos de Deus. E se não houver amanhã, nós estaremos com Cristo, que é bem melhor. Amém? Então vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, te louvo, ó Deus, e te agradeço pela tua palavra, pela tua revelação, Deus, e pelo teu Santo Espírito.